Graças a paz, pessoal. Bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma live para a glória do nome de Jesus. Nosso sétimo dia, né? Olha que poderoso, sétimo dia de leitura bíblica. Amém? Isso é poderoso demais, né? Não? Glória a Jesus. Quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos. Hoje estamos na nossa leitura de Gênesis, do capítulo 25 ao capítulo 28. Temos grandes coisas para tratar aqui nesta manhã, tá bom? De imediato, convido você a clicar aí no aviãozinho, tá bom? Coloque lá, compartilhe no nome de Jesus. Compartilhe aí, organizar aqui. Deixa eu organizar aqui tudo direitinho para depois não ficar. Então, graça e paz, que você seja muito bem-vindo nesta manhã, seja muito bem-vindo. Estamos aí na nossa leitura, sétimo dia de leitura bíblica anual, né? Vamos também melhor, eu já li, né? Mas hoje é o dia de nós lermos Gênesis do capítulo 25 até o capítulo 28, né? Falarmos aí de mais uma história. Vamos falar sobre a morte de Abraão e os seus descendentes. Vamos observar a história dos filhos de Abraão. Será um tempo poderoso. Graça e paz, Gladson, meu amigo, como é que você tá? Como é que tá? A Rô tá bem? Em nome de Jesus. Filhinho também tá bem, em nome de Jesus. Que bênção você aqui. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos? Sem demora, peço que você clique aí no seu aviãozinho, encaminhe para o maior número de pessoas que você puder o status do seu Instagram, o status do seu WhatsApp, bom? Ou em algum grupo que você possa ter aí, acho interessante compartilhar. Paz, Natália, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Minha prima Thaís, seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus. Vamos lá para o nosso dia. Hoje eu tenho algumas atividades, preciso me organizar. Hoje nós retomamos as nossas atividades na igreja, né, nos cultos. Nós estávamos num recesso aí de 15 dias. Então, hoje nós retomamos as nossas atividades. Se você gostaria de estar indo no culto, hoje, a partir das 19h30, estamos lá na rua Dominique Danese, número 20, desculpa, Bartolomeu Rampini. Na realidade, estamos na rua Bartolomeu Rampini, número 27, né? Bartolomeu Rampini, número 27, Igreja Rave, um culto poderoso hoje às 19h30, tá bom? Que maravilha. Vamos lá? Gênesis, hoje como todos os dias, eu fiquei impactado com a leitura, observando coisas que eu não tinha observado nos outros dias de leitura. E claro, a gente vai falar aqui de alguns desses 4 capítulos, meus irmãos. Nós vamos falar dos 4 capítulos hoje. Vamos ver se eu consigo, se o tempo colabora comigo, tá bom? Mas nós vamos falar aí dos 4 capítulos hoje. Claro que alguns versículos não dá para a gente ler todos os versículos aqui do capítulo 25 ao capítulo 28 de Gênesis, tá bom? Mas vamos lá, eu quero ler com vocês para dar início Gênesis 25, tá bom? Gênesis 25, o versículo 32, 33 e 34, tá bom? Gênesis capítulo 25, versículo 32, 33 e 34, que diz assim: estou morrendo de fome, palavra de Esaú. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me serve meu direito de filho mais velho? Mas Jacó primeiro disse: jure que os seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, desse modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho
a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilha, e Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de primogenitura. Bom dia, Selma. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Então hoje eu quero falar um pouco desse direito de primogenitura, né? A gente ouve falar na Bíblia sobre a primogenitura, há uma importância poderosa sobre ela, né? Para aquela época, para aquela cultura. Hoje não é enfatizado isso na nossa cultura, mas há uma forte ação, há um forte conceitos aqui na primogenitura, e eu quero detalhar, talvez você já ouviu algumas ministrações. A Paz Dri, seja muito bem-vinda. Talvez você já ouviu algumas ministrações falando desta ação na primogenitura, né, de Jacó e Esaú. Primeiro vamos entender quem era Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, de acordo com o que nós lemos aqui no capítulo 25, eram filhos de Isaac, né? Eram gêmeos, né? Jacó e Esaú eram gêmeos. Jacó e Esaú, apesar de ser gêmeos, Esaú, ele é considerado o filho mais velho porque ele nasce primeiro, ele nasce de Rebeca, né? Ele sai de Rebeca primeiro que Jacó, mas o texto bíblico vai enfatizar que Jacó, ele sai agarrado ao calcanhar do seu irmão, né? Ele sai agarrado ao calcanhar do seu irmão, mesmo sendo um bebê, né? E ali, claro, os dois nascem no mesmo dia, têm a mesma idade, são gêmeos, porém há uma qualificação a Esaú por ter nascido primeiro, né? Saído em primeiro lugar na gravidez aí, né, no parto com a sua mamãe. Então Esaú, ele tinha direito de primogenitura. Mas nós vamos ver que no decorrer da história, Esaú sai para uma caçada e Esaú volta da caçada, e quando Esaú volta cheio de fome, e Jacó, o texto bíblico aqui de Gênesis capítulo 25, Jacó estava preparando, né, um ensopado com lentilha, né? Jacó estava preparando, e aí Esaú chega com muita fome, e aí Esaú pede, né, a Jacó que sirva ele com esse guisado, né, de primogenitura, né? Só que, preste bastante atenção, só que vamos lá, irmãos, que gosto tem um ensopado de lentilha, né? A gente olha assim e fala, meu Deus, como que esse homem pôde trocar? Então, nós vamos ver aqui Esaú trocar sua primogenitura por um prato de lentilha. E aqui cabe muito bem. Ontem eu me recordo que quando foi ontem ou anteontem, me deu branco agora. Acho que foi 2 dias atrás, quando eu estava orando por uma das pessoas aqui, o Joe, né? O Senhor me trouxe uma frase ao coração, né? Uma palavra profética ao coração, que nós não somos enviados por necessidade, nós somos direcionados a um local por envio, né? Nós somos direcionados por um local, nós não podemos fazer, melhor dizendo, por necessidade, nós precisamos exercer o que fomos chamados por envio, né? E aqui a gente acaba vendo este erro da necessidade. Quando encontramos uma necessidade, nós cometemos erros, né? Qual é o erro? Como Esaú cometeu. Esaú, por causa de uma necessidade de comer, né? Ele decide trocar, ele decide vender a sua primogenitura, né? Agora vamos lá para você entender o que era a primogenitura. Alguém pode me dizer, alguém sabe dizer o que era a primogenitura? Se você sabe,
e claro, você queira, você pode escrever aí, né? Pastor, primogenitura era X. Se você não sabe, coloca aí, bispo, eu não sei o que é primogenitura. Eu sei que é um direito da família, mas eu não sei, na sua complexidade, o que era a primogenitura, qual era o significado da primogenitura. Então, Esaú, ele não se reserva, ele não se atenta ao que era a primogenitura, mesmo como filho mais velho, né? Então vamos lá, o que era, né? Eu não sei, a Selma colocou aqui, a Adri colocou o bispo, eu não sei, né? Então é importante saber, né? Olha lá, Blanco colocou aqui, né? Primeiro filho, né? Era abençoado por seu pai, a minha tia Néa colocou. É isso mesmo. Mas tem um resultado mais profundo, que era a primogenitura, né? A primogenitura era um direito, preste bem atenção, não era apenas o fator de ser nascido. A primogenitura era o direito do filho mais velho, né? Ele tinha esse direito, né, por ter nascido primeiro. E qual que era? Olha lá, o que envolvia a primogenitura? Não era uma coisa simples. Não era uma coisa assim que a gente fala assim, deixa para lá, como parece a atitude de Esaú aqui no versículo 32, né? Não é essa condição. Olha lá, o que envolvia a primogenitura? A primogenitura ela envolvia uma porção dobrada da herança. Então, o filho mais velho, por direito de primogenitura, ele tinha uma porção dobrada, ou seja, uma porção maior na herança do que os seus irmãos após, né, os seus irmãos após ele ter nascido. Então, ele tinha uma porção, ele tinha um valor, ele tinha algo maior a receber, né? Segunda coisa que envolvia a primogenitura, era a autoridade da família, ou seja, este filho mais velho, exercendo a primogenitura, ele exerceria a mesma autoridade que o pai. Ele era responsável pela família, né? E todos tinham que se submeter. Preste bem atenção nisso. Este filho mais velho, o direito de primogenitura dava a ele a autoridade. Para quê? Para que toda a família tinha que submeter. Até a mãe, irmãos. Na ausência do pai, se o pai morresse, a mãe agora responderia a este filho mais velho. A mãe e os irmãos, todos eles estariam debaixo da direção deste filho mais velho. Então, olha lá, ele tinha porção dobrada, autoridade familiar. Terceiro, ele tinha uma bênção espiritual, havia um compromisso do Deus, né, dos seus pais em abençoar este homem, de fazê-lo bem-sucedido. E quarto ponto, o que envolvia a primogenitura? 4 pontos. Esse filho, ele carregaria todas as promessas do pai. Tudo que o Deus do seu pai havia prometido para ele, este primogênito carregaria estas promessas, né? Isso é muito poderoso. Sil tá aqui, graça e paz, Sueli, tudo bem? Que Deus abençoe, seja muito bem-vinda, minha irmã. Então, olha só, são 4 coisas que envolvia a primogenitura. Então, não era algo para se trocar facilmente como Esaú trocou. E vamos lá, a gente olha para Esaú, talvez eu e você como leitores da palavra de Deus, olhamos para Esaú e falamos assim, nossa, como é que pode, né, esse cara trocar a bênção dele? E será que nós não cometemos esse erro? Será que eu e você não trocamos a bênção de Deus, as promessas de Deus, por coisas que temos necessidades de momento? Será? Será que eu e você, por algum motivo de momento, não trocamos as bênçãos de Deus, o direito que Deus reservou para o nosso coração? Às vezes por uma necessidade carnal, falando de sexualidade, né? Como a gente vê aí pessoas trocando a sua bênção
por sexo, né, no adultério, sendo um cara casado, fornicação, sendo dois jovens, imoralidade, sendo alguém solteiro, como pornografia, em questão de vídeos e conteúdos pornográficos, né? Trocamos as bênçãos de Deus, às vezes, por bebidas, drogas, passeios. Será que nós não trocamos também a nossa primogenitura por coisas carnais, por coisas humanas, necessidades? Porque aqui, capítulo 25, verso 32, fala de necessidade carnais. Esaú estava com fome. Porém, irmãos, esse cara, como um grande caçador, ele também sabia preparar alimento. Nada que 10, 20 ou meia hora ali, ele não prepararia um grande e delicioso alimento. Mas ele, egoístamente, ele sem analisar a consequência do problema que ele estava se envolvendo, ele cede, ele vende o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Ele dá o direito a Jacó. E isso, claro, isso só seria possível, irmãos, porque Jacó e Esaú nasceram no mesmo dia. Né? Se fosse um irmão muito mais jovem, questão de anos, com nascimento pós, isso seria um pouco mais complexo. Mas nesta visão aqui seria algo mais aceitável no pensamento de Jacó e de Esaú. E Esaú acaba dando, acaba vendendo, acaba trocando a sua primogenitura por algo que não tinha valor nenhum. Um guisado, o ensopado de lentilha. Meu Deus, que terrível. E claro que o versículo segue, Jacó faz com que Esaú faça um juramento, e escute, queridos, escute. No ano passado, 2025, final aí, os últimos meses do ano, Deus me deu uma série de ministrações com o tema O Poder da Palavra. E aí eu falei sobre a palavra logos, a palavra rema, e como exercer, como ativar a palavra rema, como receber, melhor dizendo, a palavra rema no nosso coração. Então escute, ao falar com Jacó, Esaú não jogou palavras ao vento. Esaú não jogou, Deus não considerou. Irmãos, Deus considerou sim. Por isso que eu e você precisamos ter o máximo de cuidado com aquilo que verbalizamos. Se não me falha a memória, o sábio Salomão vai nos informar de que o que contamina o homem não é aquilo que entra no homem, mas é aquilo que sai do homem. Não é aquilo que entra como alimento. O que contamina o homem não é aquilo que o homem come como alimento, mas o que contamina o homem é aquilo que o homem deixa sair da sua boca. E Esaú comete este erro. Esaú vende a sua primogenitura, ele troca por um prato de lentilha, por algo tão insignificante. E aí o versículo 34, irmãos, ele conclui, irmãos que estão aqui, queridos, o versículo 34, ele conclui algo poderosamente. Olha lá. Então Jacó deu a Esaú o pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. E o texto bíblico diz: assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele despreza, Esaú despreza a primogenitura. O que significa esse desprezo? Esaú despreza as bênçãos de Deus. Esaú despreza aquilo que era de direito dele. Aqui entra um ponto para nós raciocinarmos, pensarmos, sabe, irmãos, meditarmos. Será que nós não estamos desprezando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida? Porque nós queremos viver uma situação, porque nós queremos receber algo, porque nós queremos ganhar algo, porque nós queremos viver algo, nós rejeitamos, nós desprezamos a bênção de Deus. E isso, escute isso para os nossos dias, tá?
E aí, claro que eu estou transferindo, tá? Eu estou contextualizando, porque hoje nós não temos essa figura da primogenitura, mas nós temos a figura da bênção de Deus. Uma bênção, ou as bênçãos de Deus foram derramadas sobre a sua vida e sobre a minha vida. E o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos valorizando, vivendo de acordo com aquilo que Deus realmente determinou para nós? Ou será que nós estamos desprezando as bênçãos de Deus e vivendo conforme a nossa vida? Vivendo conforme queremos, pela nossa aparência, fazendo do nosso jeito, aceitando as coisas deste mundo. E ao aceitar as coisas deste mundo, nós estamos de fato desprezando as coisas de Deus. Então, será que você é tão diferente de Esaú? Será que eu sou tão diferente de Esaú? Então, nós precisamos tomar um grande cuidado. Por quê? Porque com essa atitude de Esaú, ele se coloca em risco e ele paga um preço gigantesco. No decorrer dos capítulos a seguir, nós vamos ver algo poderoso. No capítulo 26 de Gênesis, no capítulo 26 de Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele reafirma sobre Isaac, sobre o pai de Jacó e de Esaú, as bênçãos que estavam atreladas ao seu pai Abraão. Então Deus no capítulo 26, versículo 5, ele diz assim: farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu o que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Isso quer dizer o quê? Que Deus derramou as bênçãos de Abraão sobre a vida de Isaque. A primogenitura estava sobre a vida de Isaque, e isso é muito poderoso. Olha lá, qual foi o primeiro filho de Abraão? Não foi Isaque, foi Ismael. Mas a primogenitura foi derramada sobre Isaque, o segundo filho de Abraão. Isaque foi o primeiro filho de Sara, mas de Abraão, Isaque foi o segundo filho. E aí você começa a entrar talvez num campo de confusão. Peraí, mas se Ismael foi o primeiro filho de Abraão, a primogenitura não seria a dele? O que vocês pensam? O que vocês acham? Compartilhe comigo aqui, né? Comente aí no Instagram, comente aí nas mensagens. Não é real? Se a primogenitura é dada para o primeiro filho, se a promessa é dada para o primeiro filho, por que Deus não honrou o compromisso de Ismael, do nascimento de Ismael, que era filho de Abraão, com Agar, a serva de Sarai ou de Sara, né? E Deus resolve abençoar, né, a Isaque. Isaque era o filho da promessa. Então preste atenção. Essa questão da primogenitura foi dada por uma condição humana. Os pais, claro que honrando a Deus, decidiu abençoar o filho mais velho. Agora, preste atenção. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, a gente entende que existe 4 coisas importantes. Ou melhor, existe 3 coisas importantes para adquirir a primogenitura, né? A Bíblia nos vai mostrar isso, tá? Que a primogenitura não era apenas uma questão de nascimento. A Bíblia vai nos mostrar isso. E isso você precisa ter atenção. A Bíblia, ela nos afirma que a primogenitura não é apenas questão de nascimento. A Thaís colocou aqui, pela lógica, sim, mas o filho com a serva não era filho da promessa. Isso mesmo, Thaís, isso mesmo, né? A bênção da primogenitura seguia um outro contexto. E qual que era o contexto? Era o contexto da responsabilidade, era o contexto do caráter, responsabilidade, caráter e escolha divina. Deixa eu dizer aqui, deixa eu ver, a Natália escreveu aqui: acho que Deus abençoou Isaque por ser o filho da promessa. Nosso irmão Carlos Eduardo chegou aí, seja muito bem-vindo, Eduardo. Lislene, seja muito bem-vinda, minha irmã.
Glória a Deus, bom ter você aqui. Eduardo também, que prazer, meu irmão. Saudade, como é que está a família? A esposa está bem? Deus abençoe. Então, olha lá, para ter a bênção da primogenitura, não era apenas necessário nascer primeiro, né? Precisava ter responsabilidade. Quando olhamos, preste atenção, quando olhamos para a atitude de Esaú, faltou, de acordo com a atitude de Esaú, faltou responsabilidade com a primogenitura. Trocar a primogenitura por um prato de lentilha, faltou a responsabilidade. Segundo, faltou caráter. Faltou caráter de Esaú, de não reconsiderar aquilo que provavelmente Isaac havia falado, qual era o significado dessa primogenitura. E terceiro, Esaú saiu da escolha de Deus. E nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber isso, irmãos, que Esaú, ele sai da escolha de Deus devido a essas duas primeiras qualificações. Devido à falta de responsabilidade de caráter de Esaú ao tratar levianamente a primogenitura, a escolha de Deus muda. A escolha divina muda. Então isso, na realidade, já começa acontecendo na sua geração. Isaac, ele era a escolha divina de Deus. Deus já havia escolhido, antes de Isaac nascer, Deus já havia escolhido Isaac como primogênito de Abraão. Não era Ismael. Ismael foi uma escolha de Sara e acordo com Abraão e Agar. Mas não era plano de Deus que isso acontecesse. O plano de Deus é que através de Sara viesse Isaac e Isaac fosse a geração, a nação escolhida por Deus. Né? Se a gente voltar um pouquinho para que você possa entender, se a gente voltar nos capítulos anteriores, nós vamos ver que há uma briga entre Agar e Sarai, nos capítulos anteriores, e aí Deus fala com Abraão que Abraão poderia obedecer o direcionamento de Sara, poderia aceitar o direcionamento de Sarai ao mandar Agar embora. Por quê? Talvez deixa eu contextualizar, voltar lá um pouco para você entender todo esse caminho. Quando nós olhamos para essa atitude de um pai, Abraão, chegar e virar e mandar a serva embora, afinal de contas a serva tinha um filho dele, isso tudo ocorreu não por maldade de Sara, irmãos. Sara, ela era a senhora de Agar, mas quando Agar ela gera um filho de Abraão, ela tripudia em cima da sua senhora, ela desonra a sua senhora, ela não age com caráter, afinal de contas ela era uma serva, ela deveria honrar e respeitar e ser leal à sua senhora, e não carregar o entendimento de que agora, por estar grávida, talvez Abraão a substituiria substituiria Sara, colocaria Agar no lugar de Sara. Não, irmãos, Sara era a esposa de Abraão. Agar era a serva de Sara. Então, preste atenção, essa serva, quando você vai analisar o texto, essa serva, ela começa, a provocar Sara. Ela começa a desfazer de Sara porque ela estava grávida e Sara não poderia gerar, porque era estéril, já era avançada de idade. E aí Sara fica irritada e Sara, fala com Abraão a respeito de Agar, repreende Agar, mas ainda não se manda nada, não se manda Agar embora. Há uma repreensão primeiro. Depois que Sara gera o Isaac, ele nasce, Agar continua fazendo brincadeiras, desonrando Sara. Agar continua tirando sarro de Isaac. Eu não sei qual o motivo, porque a Bíblia não relata qual era o motivo dessa
desse ataque de Agar contra Sara. E aí chega uma hora que Sara fala assim: Abraão, não dá para essa serva permanecer aqui. Nós precisamos mandar ela embora. Quando Sara diz isso, Abraão se preocupa e Abraão vai buscar ao Senhor. E quando Abraão vai buscar ao Senhor, Deus fala para Abraão: Abraão, pode fazer o que Sara está falando, porque o filho que eu tenho para você dar promessa é Isaque, é o filho com Sara. E aí Deus fala assim: porém, eu não deixarei Ismael em vão. Eu não deixarei Ismael sozinho. Eu honrarei Ismael, porque Ismael é da sua geração. Ismael é da sua descendência. E aí a mesma promessa, presta atenção, a mesma bênção que ele... Presta atenção, não é a bênção da primogenitura, mas a mesma bênção que Deus havia derramado sobre Isaque, de ser uma grande nação, de ser um povo expressivo, de ser próspero, Deus também abençoa Ismael. E nós vamos ver que de fato Ismael se torna uma grande nação, uma grande tribo, carrega a mesma bênção de crescimento e prosperidade, mas não de autoridade. Ismael não tem a bênção de autoridade, ele tem as outras bênçãos, ele tem a bênção de espiritual, né, de ser bem sucedido, de ser uma grande nação, mas ele não tem uma bênção dobrada, uma porção dobrada da herança de Abraão, e ele não tem a autoridade da família, tá? A autoridade da família foi dada a Isaque. Só para vocês entenderem que isso que está acontecendo com Jacó já aconteceu com seu pai Isaque. Tá? Já aconteceu com o seu papai Isaque. Nossos irmãos que chegaram aí, eu vi, Tulipa, Miguel, sejam todos bem-vindos. Vani, Reis, Natanael, Daniela, sejam todos bem-vindos. Mas deixa eu ir continuando aqui. Vai se atentando aí, estamos em Gênesis, capítulo 25 ao capítulo 28 hoje. Então, isso que aconteceu já havia acontecido lá, a troca da primogenitura. Estou dizendo de lugar de nascimento, tá ok? Lugar de nascimento. Então, Isaque era a escolha de Deus. Preste atenção, quando Jacó nasce, vocês estão lembrados quando Jacó nasce, que ele nasce pegado ao pé, né? Olha lá, capítulo 25, verso 22. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Olha que tremendo, preste atenção que a Bíblia vai nos afirmar o porquê que Deus permitiu esta bênção de Isaque. Porque nós vamos entender mais à frente o que acontece no cunho familiar. Os dois bebês lutavam um contra o outro no ventre da mãe, de modo que ela quem? A mãe, consultou o Senhor a esse respeito. Porque isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor, olha lá, versículo 23, Deus responde, o Senhor respondeu, o filho em seu ventre se tornará duas nações, Esaú e Jacó serão duas nações, olha lá. Desde o começo eles serão rivais, uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Irmãos, escuta, a primogenitura já estava destinada divinamente em Deus. Então, quando a gente escuta, preste muita atenção. Quando a gente olha ali para o comportamento de Jacó, ao tentar trocar o ensopado de lentilha pela primogenitura do seu irmão, isso já estava destinado, porque Deus já tinha escolhido Jacó como primogênito. Deus já tinha escolhido Jacó para carregar a bênção da primogenitura. Olha que tremendo, às vezes nós vamos questionar lá na frente o comportamento de Jacó, mas Deus já havia direcionado, já havia escolhido. Lembra que eu disse que para
ter a primogenitura era necessário 3 coisas: responsabilidade, caráter e escolha divina. Então, Deus já tinha o escolhido, mas Deus ainda não tinha o abençoado. Preste bem atenção nisso. O tempo de escolha e o tempo da bênção. Há um tempo aqui, ó. Há um espaço de tempo entre essas duas coisas. Da escolha de Deus e verdadeiramente a posse da bênção. Há este tempo, há uma separação aqui. Então, preste atenção. Há esse comportamento, Esaú vende a primogenitura, Jacó agora tem o direito de primogenitura, já tinha o direito divino quando a mãe consulta Deus a respeito dos seus filhos no ventre. Então temos aqui a escolha divina e ainda precisamos passar Jacó na responsabilidade e no caráter. Esaú perdeu, já era. Esaú, na responsabilidade e no caráter, ele perdeu, já era. Esaú perde a primogenitura. Quando viramos aí para o capítulo finalzinho, né? Olha lá. Quando olhamos os capítulos mais adiante, nós vamos ver que Rebeca escuta, a mãe de Jacó, Esaú, escuta Isaac conversando com Esaú, dizendo para Esaú: Esaú, eu já estou velho, eu vou morrer, e agora é necessário que você vá à caça, pegue um animal, prepare uma comida para mim, porque está na hora de eu te abençoar como filho primogênito, está na hora de eu derramar a primogenitura sobre a sua vida. Rebeca escuta isso. E aí Rebeca faz o seguinte, Rebeca chama Jacó e escute, irmãos, durante algum tempo eu condenei a prática dessa mulher. Porque ela influencia Jacó a tomar algumas atitudes que com certeza estava errada. Eu acredito que Deus não precisaria deste caminho, mas foi a forma com que Rebeca entendeu. Rebeca, sabendo do que Deus havia falado com ela, sobre que Esaú iria servir Jacó, o mais velho serviria o mais novo, Rebeca, assim como Sara, olha lá, preste atenção, parece que a gente está vendo aqui repetições de comportamentos geracionais, não? Assim como Sara, que tentou ajudar Deus a dar um filho a Abraão, e aí dá errado, tem Ismael, Rebeca agora tem o mesmo comportamento, tentando ajudar Deus a concluir a promessa que ela havia ouvido dele, de que o filho mais velho serviria o mais jovem. Seria servo do mais jovem. Rebeca aqui tenta ajudar a Deus com a promessa do capítulo 25. Olha só que problemão, irmãos. E ao ajudar, a sua mãe leva Jacó a mentir. Meu Deus. Meu Deus. Ao ajudar, irmãos, esta mulher coloca em xeque o caráter. Olha só que problema. Ao ajudar a primogenitura, esta mulher coloca em xeque o caráter do seu filho. Algo que poderia tirar de Jacó o direito de primogenitura, mas tinha uma promessa de Deus. Deus disse que ele seria o primogênito, ele seria o líder da casa, ele teria autoridade familiar. Deus havia dito, e fica forte, está lembrado do Salmo 139, quando o salmista Davi expressa, dizendo que desde o ventre da minha mãe, quando eu ainda estava no ventre uniforme, não tinha uma forma, Deus já escrevia ao meu respeito. Esta palavra é uma verdade, irmãos. Por isso que você não é um acidente, você não nasceu por acaso, você não nasceu porque seu pai e sua mãe tiveram relações sexuais, não foi isso, não foi um acidente, você nasceu
porque antes do seu nascimento, Deus já escrevia ao seu respeito. Estando uniforme dentro do ventre da sua mãe, quando você era apenas ali, né, o óvulo com o esperma, quando se fecundou, Deus já escrevia ao seu respeito. Porque Deus está falando isso aqui no capítulo 25 para a Rebeca. E aí Rebeca, aqui no capítulo 27, Rebeca tenta ajudar, irmãos. Ela vira para Jacó, ela chama Jacó, depois que o pai havia chamado Esaú, ela chama Jacó e fala: Jacó, você precisa fazer o seguinte, meu filho, pega lá um cabrito, traz para mim, eu vou preparar um guisado. E você vai até o seu pai, porque o seu pai está na hora de abençoar Esaú com a primogenitura, e a primogenitura não é de Esaú, é sua. Aí Jacó vira e fala assim: mas espera aí, minha mãe, meu pai vai desconfiar, porque meu irmão é peludo, meu irmão é peludo. E aí ela diz: não, traga lá o animal, que eu vou pegar o pelo do animal, vou colocar sobre você e você vai. Rebeca vai lá, irmãos, prepara, Esaú leva Jacó, traz o animal, Rebeca prepara o alimento, Jacó leva ao seu pai, Jacó se apresenta a Isaac. Isaac ainda fica meio desconfiado, questiona, mas as evidências de que era Esaú estava impresso em Jacó. Então, o homem peludo, Jacó vestiu as roupas de Esaú, então carregava o cheiro de Esaú, do suor de Esaú. E Isaac abençoa Jacó. Isaac derrama a bênção da primogenitura sobre Jacó. Quando isso acontece, irmãos, Jacó vai embora. Com pouco tempo, Esaú chega com o guisado preparado, com o alimento preparado. Quando Esaú chega, aqui no capítulo 27, capítulo 27, quando Esaú chega, Esaú fala: pai, está aqui. Isaac diz: não é possível. Eu não acredito. Isso mesmo, Miguel. Jacó se aproveita que Isaac estava cego. Interessante, né, irmãos? Eu não sei se a Bíblia não diz, mas parece que a Rebeca não compartilha com Isaac a promessa que Deus havia estabelecido com Jacó. Não compartilha ali uma preferência. Por isso que nós temos que tomar cuidado, viu, pais? Pais que estão aqui, cuidado com a preferência, porque o texto bíblico aqui vai dizer, do capítulo 25 ao 28, vai dizer que havia uma preferência. Isaac gostava de Esaú e Rebeca amava Jacó. Olha só. Então havia uma preferência entre os pais. Cuidado, talvez isso foi um dos pontos também para toda essa confusão que houve, né? E aí, vamos seguindo aqui. Quando Jacó chega para Isaac, Isaac fala assim: já abençoei, não tem jeito. Entra um dos maiores perigos na geração. O irmão agora vira para o pai e fala: o senhor não tem nenhuma bênção, mas nem um pouquinho para mim. E aí, irmãos, escute. Ai. Isaac libera a bênção sobre Esaú. Mas a bênção que Isaac libera era literalmente a evidência da palavra profética que a Rebeca tinha recebido de Deus. Olha só. Capítulo 27, versículo 39. Vamos lá? Você está com a sua Bíblia aí? Capítulo 27, versículo 39. Esaú pede uma bênção para o pai e olha o que o Isaac responde. Por fim, seu pai Isaac lhe disse: você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, por conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Meu Deus. Então, já Isaac, melhor dizendo, libera a bênção de Esaú, colocando e condicionando a ele a palavra profética que Rebeca havia recebido de Deus. Tremendo isso, não? Esaú ameaça Jacó e diz: eu vou matá-lo
Assim que o Senhor morrer, assim que o Senhor deixar esse mundo, eu vou matar o meu irmão chamado Jacó. Rapidamente, Rebeca entra em desespero e diz: eu não posso perder os meus 2 filhos, eu vou mandar Jacó para a terra dos meus familiares, para a terra do meu irmão Labão. E chegamos no capítulo 28. Mas antes, irmãos, antes de tudo isso, a paz, Alessandra, que maravilha, glória a Deus, seja bem-vinda, minha irmã, saudade. Após tudo isso, preste atenção, eu olhei uma coisa aqui, eu vi um segredo aqui na Bíblia, que eu comecei a entender o porquê que Rebeca, porque assim, mãe é mãe, não é verdade, irmãos? Apesar dessa mulher ter recebido uma promessa, mãe é mãe. Mãe, ela lutaria contra os sentimentos porque é o filho. Agora, a gente passa às vezes correndo e a gente não percebe. Preste atenção em um segredo que eu descobri esta manhã com essa leitura. Eu descobri um segredo. Lá no capítulo 26, e irmãos, é algo surpreendente. Fica aqui comigo e escute bem, é algo surpreendente. Vocês vão ficar surpresos, porque eu até hoje nunca vi nenhum pregador tocar nesse ponto. Eu nunca ouvi nenhum pregador tocar nesse ponto. Mas preste atenção, capítulo 26, versículo 34. Capítulo 26, versículo 34. Se você está com a sua Bíblia, corre lá e vai ler. Compara comigo e marca. Porque isso é uma revelação de Deus que nós por várias vezes deixamos passar. Eu estou lendo a Bíblia pela 11ª vez e eu deixei passar. Porque eu me atentei aos fatos principais. Mas escute, irmãos, olha um segredo aqui. Gênesis capítulo 26, versículo 34. Diz assim: quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, e Basemate, filha de Elon. 35, verso 35. Essas 2 mulheres causaram grande desgosto a Isaque e a Rebeca. Meu Deus. Irmãos do céu, queridos que estão aqui nesta live comigo, há um problema. Mamães que estão aqui, sogras que estão aqui, há um problema quando a sogra não gosta da nora, viu? Há um problema. Sabe por quê, irmãos? Escute. Imagina. Eu li aqui esse versículo e eu falei assim, imagina agora se essa primogenitura fosse para Esaú. Esaú casado com 2 mulheres que os seus pais não aprovavam. Isso seria um problema para Rebeca. Rebeca seria massacrada pelas suas noras, porque agora o seu marido era o líder. Todo respeito, toda autoridade estaria sobre Esaú, e essas mulheres iriam tripudiar sobre Rebeca. Rebeca não queria reviver ou reexperimentar o sentimento que ele experimentou anteriormente. Então olha só, olha a evidência que a Bíblia está nos dando. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas, Judite e Basemate. Essas 2 mulheres causaram grande desgosto. Então escute, irmãos. Essas mulheres, a Natália colocou aqui, né? Eu tenho esse problema da sogra. Ah, Natália, brincadeira à parte, tá bom? Mas escute, preste atenção, a Bíblia está afirmando, não é que a sogra não gostava da nora, preste atenção, né? Vamos prestar atenção no que estamos lendo. Não é que a sogra não gostava da nora, as duas noras deram desgostos, tiveram algum comportamento que geraram desgostos a Isaque.
e a Rebeca. Não era uma questão apenas de Rebeca. Miguel, aqui nessa questão que você apresentou, o bispo, ele trabalhou 14 anos por Raquel ou outra mulher. Na realidade, quando fala de Raquel, a gente vai falar de Jacó, né? Por enquanto eu estou ainda falando de Esaú, né? Então Esaú, ele se casa com duas mulheres hititas, né? Então havia um problema aqui. Essas mulheres hititas talvez dominariam Esaú, causariam um problema. Por quê? Porque elas já tinham provocado desgosto aos pais de Esaú, a Isaac e a Rebeca. Então aqui há um detalhe que a gente começa a compreender por que a mãe decidiu não deixar Esaú ser o primogênito. Falou, não pode, a bênção de fato não pode estar nesse meu filho. Porque ele arrumou duas mulheres que é o problema da nossa família. Meu Deus. Agora escuta, irmãos. Nós vamos ver Isaac nesse comportamento, mas vamos seguir. Vamos seguir aqui, olha só que interessante. Gênesis capítulo 28, versículo 1. Ou melhor, ainda primeiro não. Olha só, irmãos. Depois que Rebeca vira para Jacó e diz assim, Jacó, você não pode ficar aqui porque seu irmão vai te matar. Depois que Jacó foge para Padã Arã, que era a casa do tio Labão, Rebeca tem um encontro com Isaac. Rebeca fala com seu esposo. E olha só, Gênesis, está com a Bíblia aberta? Está com a Bíblia aí? Leia comigo para você não perder essa revelação de Deus, dos segredos aqui, do porquê o comportamento de Rebeca. Quando vamos lá para Gênesis capítulo 27, eita, chegou o Monteiro aqui, Tiago, meu amigo, que saudade, rapaz. Rapaz, você está me devendo uma visita, hein? Na nossa igreja e na nossa casa. Você tem que sair de Diadema aí, dar um pulo aqui no Jardim Apurá, hein? Tô te esperando. Então escute. Gênesis capítulo 27, versículo 46. Gênesis 27, 46. Diz assim, depois que Jacó foi embora para Padã Arã, depois Rebeca disse a Isaac. Então Rebeca chama Isaac e diz assim, estou cansada dessas mulheres hititas que vieram aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. Olha só, irmãos. Rebeca disse, nós não podemos deixar os nossos filhos, o nosso filho mais novo agora, Jacó, casar com essas mulheres hititas. Porque essas mulheres hititas, irmãos, a gente precisa estudar. Hoje eu não tive tempo de estudar na profundidade. Qual era o problema dessas mulheres hititas? Que causavam desgostos a Isaac e a Jacó. Desculpa, a Isaac e a Rebeca. E aí no capítulo, olha só, no capítulo 28, está dizendo, versículo 1, acompanha comigo aí, capítulo 28, versículo 1. Então Isaac mandou chamar Jacó, depois que Rebeca conversou com Isaac, com o pai manda chamar Jacó. E aí diz a Jacó, né, disse assim, então Isaac mandou chamar Jacó, o abençoou e disse, não se case com uma mulher cananita. Em vez disso, vá de imediato a Padã Arã, a casa do seu avô Betuel, e case-se com uma filha do seu tio Labão. Então, olha lá, há uma recomendação. Há uma recomendação aqui. Isaac e Rebeca não aceitavam o casamento de Esaú.
E o que é mais surpreendente, irmãos, nesse capítulo 28, meu Deus do céu, nesse capítulo 28, nós vamos ver, olha lá, 28, capítulo 28, versículo 6. Nós vamos ver, ó, Esaú, olha lá, capítulo 28. Tá comigo aí, irmãos? Responda o nome de Jesus, crente. Diz, estou bispo, estou com a Bíblia aberta aqui, estou contigo, estou acompanhando, dá um alô. Não fica só ouvindo não, para poder você não ser aí enganado. Eu quero que você tenha clareza. Olha lá, capítulo 28, versículo 6. Capítulo 28, versículo 6. Esaú soube que o seu pai, Isaque, havia abençoado Jacó e o enviado a Padã-Arã para encontrar uma esposa e que, ao abençoá-lo, tinha advertido ao seu irmão, não se case com uma mulher cananeia. Também soube que Jacó havia obedecido aos pais e indo para Padã-Arã. Esaú, quando ficou evidente que seu pai não aprovava as mulheres cananitas, Esaú foi visitar a sua família do seu tio Ismael. E, além das duas mulheres cananitas com as quais haviam se casado, tomou para si uma das filhas de Ismael. O nome da sua nova mulher era Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Então escuta, irmãos, preste atenção. Esaú, apesar de ser filho, era um filho desobediente. Esaú não poderia ficar com a primogenitura. Pensa o caos que seria se Esaú tivesse recebido a primogenitura. Um cara desobediente. Desobediente. Esaú era, nós percebemos isso. Ele era desobediente, ele não poderia ser o primogênito. Deus havia, eu olhando para as escrituras sagradas, eu vejo que Deus estava correto quando no ventre, presta atenção, no ventre Deus disse, não, Esaú não pode ser o primogênito. Quem será o primogênito será o mais novo governará o mais velho servirá, será servo do mais novo. Por quê? Porque o caráter de Esaú era duvidoso. Esaú não era responsável, ele era leviano nas suas atitudes. A gente viu com prato de lentilha, a gente viu com seus casamentos. Era um filho que não obedecia o direcionamento do pai. Tremendo, né? Não? Talvez você nunca deva ter visto alguém falar em detalhe, talvez, tá, irmãos? Eu não estou me colocando aqui como, uau, bispo Rodrigo, nada disso. Mas talvez ninguém tenha te falado dos detalhes dessa história, porque se pegam apenas a figura primordial, Jacó e Esaú, a briga, né, a mentira ali, e não se atentam aos detalhes do porquê que Rebeca teve essa atitude. E porque, de fato, Jacó se tornou primogênito, porque era uma promessa, havia estabelecido uma promessa. Verdade, Dani. E isso é perigoso todas as vezes que nós somos desobedientes, toda vez que nós nos tornamos alguém de caráter duvidoso, nós podemos estar ausentando a bênção de Deus da nossa vida, cancelando a bênção de Deus, as promessas dele sobre a nossa vida. Agora vamos lá para a gente finalizar. Meu Deus, 9 horas já. Preciso finalizar. Eu tenho alguns compromissos hoje. Então eu vou finalizar, eu vou concluir aqui. Onde que eu vou concluir? Eu vou concluir aqui a partir do verso 10, do capítulo 28. Verso 10 do capítulo 28. Olha o que diz. Depois de tudo que aconteceu.
Jacó sai, Jacó vai para Padã-Arã, Esaú fica com tudo que aconteceu. Esaú ainda contrai agora mais um casamento com a sua parentela, lá escolhendo uma filha, né, de seu tio Ismael, desaprovando ou desaprovado pelo pai Isaque, totalmente desaprovado, mas ele segue fazendo. No capítulo 28, versículo 10, nós começamos a entrar num novo nível. Olha lá. Nesse meio tempo, Jacó partiu para Berseba e a rumo de Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar ali e passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra para o céu e viu os anjos de Deus, que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor. Olha que tremendo, irmãos. Esse cara tem uma visão de que no topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Jacó, escuta Deus falar com ele. E diz: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e a sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Irmãos, que tremendo. Que promessas poderosas. Que promessas poderosas, irmãos. Que promessas poderosas. O interessante é que eu já vi muita gente pregar e as pessoas fixaram apenas na escada e falar dos anjos subindo e descendo, mas eu fico impactado quando eu entendo na visão que esse homem viu a Deus. Esse homem, ele viu o Senhor e ele ouviu o Senhor falando com ele. Jacó viu a Deus e aí Jacó recebe todo o direcionamento de Deus. E sabe o que eu aprendo? E eu disse isso há 2 dias atrás aqui na live, irmãos. Escreva aí, no nome de Jesus, me ajuda aí a profetizar e a estabelecer algo no nosso dia hoje. Escreva aí, Deus não muda as promessas com o passar do tempo. Escreva aí, Deus não muda as promessas com o passar do tempo. Deus não muda as promessas com o passar do tempo. Deus havia prometido a Abraão, Deus havia prometido a Isaque, e agora Deus estava reafirmando todas as mesmas promessas na vida de Jacó. Então você recebeu as promessas? Anote. Eu tenho esse costume, irmãos, Deus me deu um costume agora em 2025, né? Ó, nossa agenda de 2025, nós vamos ter uma agenda nova em 2026, hein? Mas, ó, uma agenda de 2025, eu anoto. Todas as promessas que Deus me faz, eu anoto. Quando Deus me dá sonhos, eu anoto. Sabe por quê? Sabe por que eu anoto? Porque eu quero lembrar, sabe por quê? Porque Deus, ele não muda as promessas. Nós é que ficamos insatisfeitos. Nós é que ficamos confusos e começamos a pedir outras coisas para Deus. Mas Deus não. Aquilo, a aliança que Deus estabeleceu com o seu pai, com seu avô Abraão, ele reafirmou com seu pai Isaque e ele consolidou em Jacó. Ele reafirma, né? E ele já diz o que ia acontecer com Jacó, dizendo: Jacó, você vai para Padã-Arã, mas vai chegar um tempo que eu vou te trazer de volta. Sabe por quê? Porque esta terra é sua. Esta terra é sua posse, essa terra é seu direito. É tremendo, irmãos, é tremendo isso aqui. Deus não muda as suas promessas com o passar do tempo. A gente às vezes fica inquieto com o tempo, mas Deus não, irmãos. Deus não fica inquieto com o tempo. Você precisa acalmar o seu coração e confiar e esperar e estabelecer as promessas. Olha lá, a promessa
de Jacó retornar demorou mais de 20, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, demora mais de 20 anos, porque 14 anos ele trabalha para o seu sogro Labão, né? 14 anos ele trabalha. Aí entra o que o Miguel colocou, tá, Miguel? Jacó ele trabalha 7 anos, primeiro achando que receberia Raquel, ele é enganado por Labão, vai ser a leitura de amanhã, né? Mas eu estou me adiantando. Ele é enganado por Labão, ele casa-se com Lia, ele trabalha mais 7 anos para ter Raquel, aí ele tem Lia e Raquel, são 14 anos que já vão, e depois tem anos que ele trabalha para o seu sogro, acumula riquezas e depois decide sair da terra. Decide sair de Padã Arã e voltar para a terra que Deus havia o destinado. A promessa está sendo estabelecida. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, irmãos, que poderoso. Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Deus não, aleluia, te envia para nenhum lugar sem antes te falar as promessas, sem antes estabelecer o seu destino. Isso é muito profético, isso é muito poderoso. Deus não vai te encaminhar para um local sem antes te mostrar aonde você vai estar pisando. É tremendo, irmãos, é tremendo. Escuta, eu recebo aqui no meu espírito, talvez alguém aí da live falou assim, ai, Bisson, mas isso nunca aconteceu comigo. Existe algo de errado, irmãos. Se você é um filho de Deus, se você aceitou Cristo como Salvador, pode saber que cada passo que você der, se você tem um relacionamento com Ele, Ele não vai fazer nada antes de comunicar a você. Ah, porque você é autor? Não, porque Deus gosta de partilhar. Nós estamos vendo isso. Tudo o que Deus vai fazer, desde Abraão, tá? Eu vou pegar Abraão porque nós somos da geração, mas a gente pode ir até mais longe. A gente pode ir lá para Noé. A gente pode ir lá para Adão. Tudo que Deus vai fazer, Ele decide partilhar com o homem. Ele decide contar para o homem aonde Ele quer, qual é o desejo dele. Deus gosta de falar dos seus planos. Deus não tem medo de frustração. Deus não tem a nossa cabeça humana que a gente fica assim, não, se eu contar o meu propósito, as pessoas vão tramar, as pessoas vão torcer contra. Que torça contra, irmãos. Ninguém pode, aleluia, ninguém pode amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. O mundo inteiro pode torcer contra você. Se Deus decidiu te abençoar, não se preocupe com o mundo. Não se preocupe com as pessoas. Saia dessa meninice, irmão, sabe? Saia dessa meninice de que as pessoas não conta não, porque alguém pode ter inveja. Não conta não, porque alguém pode ter olho gordo. Não conta não. Irmãos, escuta. O nosso Deus tem um poder grandioso e ninguém, eu vou repetir, ninguém pode parar o que Deus estabeleceu na sua vida. Ninguém pode mudar a história que Deus escreveu para você. O único que pode impedir o que Deus tem para realizar na sua vida é você. Seja bem-vinda, Márcia. André, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Chegando gente nova, que maravilha. Também aqui chegou Luca Andrade, né? Que maravilha, Lu Andrade. Glória a Deus, gente nova aí, que bênção. Chegando pessoas aí que estão acompanhando. Então, irmãos, isso é poderoso demais, queridos. Isso é poderoso demais. Você precisa abrir, sabe, a sua mente, abrir o seu entendimento para você viver um 2026 diferente de todos os anos que ficaram para trás. Você em 2026 precisa viver uma nova realidade de confiança, de firmeza, de poder, de ousadia, de autoridade. Eu estou falando com você nessa manhã.
Você, ao receber esta palavra, você precisa viver uma vida diferente em 2026. Pare de viver como se você estivesse se escondendo de todo mundo. Ah não, bispo, as coisas deram errada na minha vida porque eu falei. Não, irmão, se as coisas deram errado na sua vida, ou foi porque você não se empenhou, ou foi porque você não buscou a Deus, você não esperou o direcionamento de Deus. Ontem nós falamos sobre o quê? Ontem nós falamos que nós precisamos ser responsáveis e permanecer com a nossa aliança com Deus. Esse é o ponto da nossa bênção. É o ponto crucial de ser abençoado. Se você não permanece, se você não é responsável em permanecer, não adianta que nenhum plano que você fizer vai dar certo. Se você não colocar Deus em primeiro lugar e confiar e ir para frente, vai falar o sistema vai falar que não vai dar certo, o mundo vai falar que não dá certo, na vida de todo mundo está dando errado, mas se você confiar em Deus e tiver estabelecido a promessa dele na sua vida vai dar certo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Saia deste lugar onde as pessoas não podem paralisar a sua vida. Queridos, ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é extremamente mais poderoso de que qualquer maldição, de que qualquer palavra liberada. Deus tem poder. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. Glória a Deus, que palavra poderosa nesta manhã. Então Jacó ele recebe essa bênção de Deus. A gente está vendo, escute queridos, para mim encerrar, a gente está vendo na história de Jacó uma convergência, tudo se convergindo para um propósito, desde a sua gestação até o caos que se instalou na vida dele. Deixar a sua casa, deixar a sua família não é fácil. Sair da presença da sua mamãe, do seu papai e ir para a presença de um tio distante, que se tornaria o seu sogro, não era fácil, mas tudo se convergiu. Deus mostrou para nós, Deus mostrou para Jacó que é ele que estava no controle. Por isso que quando a Bíblia vai falar lá no Evangelho, irmãos, lá no livro de Mateus, que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e é chamado segundo ao seu propósito, é poderoso demais. Tudo coopera. O caos, o problema, a dificuldade, a adversidade, ainda assim vai cooperar para o nosso bem. Com um detalhe. Um detalhe, qual? Se você foi chamado de acordo com o propósito de Deus. Porque esse é o detalhe. Tudo coopera para o bem daquele que foi chamado segundo ao seu propósito. Tudo coopera para o bem daquele que foi chamado segundo ao seu propósito. Tremendo, sim ou não? Meu Deus. Eu vou encerrar, tá bom? Eu vou parar aqui porque senão eu vou acabar passando para amanhã. E eu não quero. Amanhã tem coisa boa. Eu não li ainda, mas meu coração já está animado. Então, para resumir, a primogenitura era herança maior, liderança, bênção e promessa. Tem promessa, irmãos. Por isso que por isso que há uma responsabilidade. E aí eu vou encerrar com essa palavra, Há uma responsabilidade, irmãos, na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, pega essa aí para me finalizar. Os nossos filhos poderão carregar ou as nossas bênçãos ou a nossa maldição. Bispo, você fala isso mesmo depois do sacrifício de Cristo Jesus? Sim. E depois você vai entender o porquê. Hoje, você precisa ser responsável, ter uma vida respaldada diante de Deus, ser um homem e uma mulher santa diante de Deus. Porque o seu comportamento, ele
ele fala muito mais que as suas palavras. Ou será que você não se pegou assim? Será que você já se pegou olhando para um comportamento da sua mãe no passado, você mulher? Sua mãe tinha um comportamento às vezes ruim, você cresceu, você se tornou mulher, casou e você já se pegou dizendo assim: meu Deus, eu odiava isso na minha mãe e eu estou fazendo igual. Eu odiava isso no meu pai e eu estou fazendo igual. Porque os nossos comportamentos influenciam a nossa geração. O meu comportamento como pai influencia diretamente os meus filhos. Não é a minha palavra, não é a minha fala, é o meu comportamento. O meu comportamento. Por isso que aquela ideia maligna, lembra daquele ditado popular? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? É pura mentira, irmãos. É pura ilusão. Os nossos filhos talvez não vão fazer o que nós mandamos e vai fazer o que nós fazemos. Terrível, não é não? Então, seja responsável pela sua família. Caminhe em lugares altos e os seus filhos caminharão em lugares mais altos ainda. Caminhe em lugares excelentes, seus filhos, nossos filhos caminharão em lugares muito mais excelentes. Os nossos filhos carregarão a bênção que Deus derramou sobre a nossa vida. Por isso que você precisa se preparar, você precisa se enxergar, galgar as bênçãos de Deus. Porque todas as promessas que Deus estabelecer sobre a sua vida, ela será derramada na vida dos seus filhos. Ainda que você não viva, talvez Deus possa, escuta, Deus pode nos fazer promessa, e que talvez eu não tenha anos de vida o suficiente para viver, mas os meus filhos viverão aquilo que Deus, nós recebemos isso na nossa semana profética, o Bispo Antônio, eu me lembro muito bem, o Senhor me lembra, o Bispo Antônio esteve na nossa igreja ministrando, na nossa semana profética em dezembro, e Deus usou ele dizendo, ainda que as promessas que Deus fez para mim, eu não consiga viver, a minha geração vai viver as promessas. Sabe por quê? Maldição não existirá mais na minha geração. Por quê, bispo? Porque eu decidi sanar as maldições. Eu decidi me permitir ser alcançado pelo sangue de Jesus, purificando todas as maldições na minha vida, na minha família, e os meus filhos não experimentarão maldição. Os meus filhos serão abençoados. Eles viverão em graça, em bondade, em ousadia. Eles irão muito mais longe do que eu. Eles serão a bênção de Deus, os baluartes de Deus, os meus filhos serão. Eles serão. É por isso que eu vou cuidar, eu vou me preservar para abençoar a minha geração, na autoridade do nome de Jesus. Há uma importância, querido. Há uma importância nisso. Eu quero afirmar, eu sinto aqui no meu coração de afirmar isso. Não viva de qualquer forma. Porque se você viver de qualquer forma, se você se colocar na posição, como nós falamos alguns dias atrás, se você se colocar na posição de todo mundo, fazer o que todo mundo faz, viver como todo mundo vive, a sua geração será terrível. Do mesmo jeito, escuta, do mesmo jeito que as bênçãos são dobradas na vida dos nossos filhos, a nossa maldição também é acrescentada na vida deles. Vamos trazer base bíblica para isso? Vamos? A gente vai ver Abraão, que comete uma mentira dizendo que a sua esposa era sua irmã, e na realidade Sara era meia-irmã de Abraão. Sara era filha apenas do seu pai. Então Sara era meia-irmã, e aí Abraão casa com a sua meia-irmã. Quando chega, irmãos, em Isaac comete o mesmo erro. Isaac diz que que Rebeca era sua irmã. Agora escuta, Rebeca não era nem meia-irmã, quanto mais irmã de Isaac. Isaac comete o mesmo erro por medo, a mesma coisa do pai, o mesmo comportamento de Abraão.
com medo de ser morto, com medo de homens gostarem da sua mulher e ele ser morto. Ô homem frouxo, viu? Ô galera frouxa, Jesus. E aí Isaac comete o mesmo erro com o pai, só que Isaac, de fato, ele não comete meias mentiras. Isaac mente. Isaac mente, porque a Rebeca não era sua irmã, não era sua meia-irmã. Rebeca era sua parente, eu acho que, se não me falha a memória, era prima, mas não era irmã. Se não me falha a memória, tá, irmãos? Minha memória pode ser confuso, porque são vários assuntos. Quando chegamos em Jacó, meu Deus, quando chegamos em Jacó, nós não encontramos um cara apenas mentiroso. Nós encontramos um cara ardiloso, um cara extremamente inteligente para manipular. E eu vou encerrar aqui. Escuta, e eu vou encerrar com um gostinho de quero mais. Sabe por quê? Porque nós falamos que para receber a bênção de Deus e a primogenitura, nós precisávamos de ter o quê? Responsabilidade, caráter e escolha divina. Só que até agora, Jacó só passou em um crivo. Jacó só passou na escolha divina. Jacó não passou no caráter e Jacó não passou na responsabilidade. E por que Deus escolheu ele? Então, amanhã, amanhã eu falo para vocês. Na live de amanhã, nós vamos entender o porquê que Deus escolheu ele e como que Deus pôde abençoar a sua primogenitura. Amanhã, tá bom? Eu preciso encerrar, eu tenho algumas atividades hoje para desenvolver. Glória a Deus, você entendeu? Que leitura, irmãos, essas leituras estão sendo abençoadas, não é verdade? Meu Deus, que tempo poderoso, como nós estamos aprendendo. Como nós estamos aprendendo. E escuta, será o ano inteiro. Tenha fé, fortaleça e fique comigo, tá bom? Fique comigo, porque nós vamos nos aprofundar na leitura. O ano inteiro, 10 meses lendo a palavra. Nós vamos concluir a leitura em outubro, tá bom? Em outubro, então fique comigo. Todos os dias aqui, 8 horas da manhã. Lembrei, deixar um recado importante, tá bom? Amanhã, especificamente amanhã, eu tenho médico pela manhã, tá bom? Eu tenho médico pela manhã e eu não vou conseguir estar 8 horas da manhã, tá bom? Amanhã eu vou fazer essa live mais tarde, tá bom? E aí eu comunico, eu vou deixar um recado avisando que amanhã a live será mais tarde, provavelmente depois do meio-dia, tá bom? Ou meio-dia, tá bom? Provavelmente, porque eu vou para o médico e eu tenho certeza que eu não chego aqui 8 horas para fazer a live, tá bom? Então, ó, que Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez eu quero encerrar orando, tá bom? Se você tem algum pedido de oração, coloque aí, eu quero estar orando por você, pela sua família, tá bom? E quero que você viva tudo que nós declaramos nesta manhã. Confie nas promessas, Deus não muda a promessa. Mas para ser abençoado, nós precisamos, vamos lá, nós precisamos estar no crivo da responsabilidade, caráter e da escolha divina. Tudo coopera para o bem daqueles que tiveram uma escolha divina, chamado segundo ao seu propósito. Tá bom? Quero orar por vocês. Vamos lá? Se tiver algum pedido de oração, coloque aí. Amém, Selma. Nós vamos orar, vamos continuar declarando sobre a sua saúde, tá bom? No nome de Jesus. Quero pedir oração pelo emprego do meu esposo, Leandro. Amém, Dri. Vamos estar orando sim no nome de Jesus, minha família, e que as promessas do Senhor se cumpram esse ano em nome de Jesus. Lu, Dani, sobre minha família. Amém. Nós vamos estar orando, apresentando diante de Deus. Amém. Senhor, eu quero nesta manhã, mais uma vez te agradecer. Nós estamos no 7º dia, estamos felizes e queremos pedir que o Senhor nos ajude a permanecer todos esses dias que estaremos aqui profetizando, declarando palavras, aprendendo da sua palavra, das Escrituras Sagradas, a cada dia lendo e nos preparando. Quero agradecer por cada revelação, por cada entendimento que o Senhor tem nos dado, como o caos pode
abençoar a nossa vida, mesmo a meio à crise, mesmo em meio ao caos. Eu quero pedir que as pessoas que estão aqui, Senhor, recebam essa palavra, que cada palavra pode ter uma ação, uma chave motivadora para mudar vidas e mudar comportamento. Que cada palavra possa ser verdade na vida deste meu irmão e desta minha irmã que passar por esta live, Senhor Jesus. Que a tua palavra seja com eles, direcionando que eles tenham sucesso. Essas pessoas que estão comigo, que vão ler a Bíblia durante este ano de 2026, será o crivo, será a mudança de história da vida deste teu filho, desta tua filha, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero aqui declarar, eu quero aqui empossar na autoridade do teu santo nome a vida dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, e declarar a bênção sobre a vida deles. Nós queremos apresentar em oração aqui a vida da nossa irmã Selma, que pede oração em favor da sua saúde. Senhor, dê saúde a esta mulher, dê saúde. Nós repreendemos toda e qualquer enfermidade. Toda e qualquer enfermidade está paralisada agora na autoridade do nome de Jesus, e nós declaramos mediante a tua palavra a bênção, a saúde, e nós repreendemos e damos uma ordem no reino do Espírito, dizendo: toda enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, saia agora. Não importa se essa enfermidade é de cunho espiritual, não importa se essa enfermidade é de cunho psicossomático, psicológico, e não importa se essa enfermidade é física. Porque em Isaías capítulo 53 diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O Senhor Jesus já levou todas as nossas dores. O Senhor Jesus já levou todas as nossas enfermidades, Senhor. Então eu quero declarar um milagre sobre a vida da nossa irmã Selma, na autoridade do nome de Jesus. Quero apresentar a Thaís nas tuas mãos, ela e a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua filha, em nome de Jesus. Oramos também em favor, Senhor, do esposo da nossa irmã Adriana, Senhor, o nosso irmão Leandro. Coloca as tuas mãos no emprego do teu filho. Coloca as tuas mãos, Senhor. Coloca as tuas mãos no nome de Jesus. Abençoamos o Leandro, Senhor. Abre porta onde não tem. Senhor, alarga as estacas do Leandro, alarga a influência dele. Alarga, Senhor, o nome de Jesus. Estabelece, Senhor, dê convicção aos seus propósitos, Pai, a vida do Leandro nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oro também em favor da vida da Lu, Senhor, ministrando sobre a vida dela, a família e as promessas estabelecidas sobre a tua filha. Oramos também e apresentamos a vida da Dani, a sua família, Senhor, e a saúde da tua filha. Senhor, traz cura, traz milagre, Senhor, traz milagre no nome de Jesus. Nós pedimos em favor da Dani e da sua família, em nome de Jesus, Pai eterno, nós te louvamos. Oramos também, Jesus, pela vida do Miguel, a sua família, pela segurança da nossa família, em nome de Jesus oramos. Nós pedimos, como Miguel está pedindo segurança, eu te peço, como diz a tua palavra, envia, Senhor. Nós te pedimos, envia os teus anjos guardiões para guardar o Miguel e a sua família em todos os lugares. No nome de Jesus, que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Poderão 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você, Miguel, não será atingido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos. Oração também pela Alessandra e a sua família, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu os abençoo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, galera? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. E peço, tá bom? Nós estamos com essas lives todas gravadas, tá bom? No nosso Instagram e também nas redes sociais no YouTube. Então, se você puder nos ajudar compartilhando, enviando para um amigo, enviando para alguém que não pôde estar conosco, envia lá, clica lá no aviãozinho, envia para essa pessoa, envia no WhatsApp dela, ou escute novamente essa live, irmãos. Escute as lives. Você que chegou agora comigo, que chegou nesse 7º dia, você não ouviu as outras lives, você pode ir lá desde o primeiro dia ouvir as lives, ver o que Deus tem preparado. Deixa lá, como o pessoal diz, né? Deixa lá o seu joinha, né? Curta aí com um coraçãozinho e vai ser bênção, vai ajudar a gente aí no engajamento.
e alcançar o maior número de pessoas. Por que isso é importante, meu bispo? Porque quanto mais engajamento a gente tiver, mais o Instagram compartilha com as pessoas. Quanto menos engajamento a gente tiver, é limitado às pessoas apenas que entram na nossa página, tá bom? Então, tendo um bom engajamento, tendo curtidas, a plataforma, o algoritmo da plataforma vai enviando para mais e para mais pessoas. E aí a gente sai da restrição do sistema, tá bom? Que se tem referente à palavra de Deus e etc. Tá bom, queridos? Ó, beijão no coração, uma excelente quarta-feira. Hoje, na Igreja Rave, Rua Bartolomeu, Rampini, número 27, estaremos com uma palavra poderosa da parte de Deus e o nosso primeiro culto do ano. Vamos lá, estar juntos para a glória do nome de Jesus. Ó, beijão no seu coração. Amanhã.